Quero saudar a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Só quem está feliz com Jesus pode glorificar o nome dele nesta noite? Aleluia. Também, irmãos, me encontro com grande alegria de estar aqui, nesta igreja, que é uma igreja que é amiga nossa também, da Igreja Assembleia Dutra. Trago a paz do pastor Daniel a todos os amados irmãos, estive com ele agora à tarde. Está também na cidade o nosso pastor Randolfo, pastor presidente, que também mandou a paz para todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer ao pastor Wallace pela confiança, pelo carinho, os meus amados irmãos que eu conheço há muito tempo. Eu pude ver aqui muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos de longa data. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o irmão Rodrigo. Está me acompanhando a minha esposa Nayara, a Maria Cecília, minha filha, também está comigo. Veio também nosso irmão Dudu, acabei de entrar lá, com o nosso irmão Alex, lá da Dutra. E eu quero agradecer a vocês, a cada um que veio nesta noite para poder ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu não vim aqui falar da minha vida. Eu não vim aqui falar do que eu sou, o que eu deixei de ser. Mas eu vim nesta noite aqui para falar do nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre nas nossas vidas, irmãos. Porque não há nome mais importante do que esse para poder se pregar e para poder falar nesta noite. Eu queria convidar a você nesta noite para poder abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos estar fazendo menção de alguns versículos nesta noite em nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. É uma palavra muito conhecida da igreja, mas o Senhor me deu algumas revelações aqui através desta palavra. Eu quero nesta noite pronunciar essa revelação qual o Senhor me deu nesta noite. Capítulo 24 de Lucas, versículo 23. Só quem encontrou pode dizer amém comigo? Amém, Jesus. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? É uma pergunta que Jesus estava falando para aqueles dois caminhantes que estavam no caminho de Emaús. Amados irmãos, esta palavra, ela vai nos falar de uma situação que Israel estava vivendo. E quando eu venho puxar na minha memória que situação que era esta que Israel estava vivendo, era uma situação, irmãos, que Israel estava num momento tão bom da sua história, tão bom porque eles olhavam e viam o Mestre Jesus. E o que eles viam no Mestre Jesus? Ele via o Mestre curando, eles viam o Mestre ressuscitando pessoas, eles viam o Mestre, irmãos, alimentando a multidão. Quem conhece, lembra daquela passagem que com 5 pães e 2 peixinhos, o Mestre alimentou várias pessoas. Israel agora estava tão cheia de poder, tão cheia de glória, e ela pensava assim: Israel, nós estamos agora salvos, porque o Filho de Deus desceu sobre a face da terra e está morando junto conosco, e nós não vamos mais passar dificuldades sobre a face da terra. E eles olhavam para Jesus, e eu, como um crente pentecostal que sou, eu vejo eles olhando para Jesus e vendo o Mestre se levantar de manhã animado, e dizendo para eles: hoje nós vamos subir ao monte, porque nós vamos clamar a Deus, e quando nós descer do monte, prodígios e maravilhas vão acontecer dentro da terra de Israel. Israel olhando para aquilo, irmãos, e vendo tudo aquilo acontecer, e eles estavam alegres. Nós conhecemos a história. Jesus separa 12 discípulos para estar junto com ele. Dos 12 discípulos viram 70. Dos 70, mais de 500 homens seguiam a Jesus. Mas o que acontece, irmãos? As pessoas começam a olhar para Jesus, e ele começa a chamar a atenção. E nós sabemos que os judeus daquela época não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Cristo que tinha descido sobre a face da terra para poder resgatar a nação.
E eles intentaram contra a vida de Jesus. Nós conhecemos a história. Inventaram coisas. Era proibido curar no sábado, Jesus vai e cura no sábado. E o que acontece? Eles levantam uma tese contra aquele homem, contra o Filho de Deus, e leva até um lugar para ser julgado. Jesus é julgado, condenado, é colocado naquela cruz do madeiro, é morto e crucificado. E a palavra diz que ele chega a ser sepultado nas terras de um homem chamado José de Arimateia. Mas o que acontece agora? Diz a Bíblia que quando Jesus foi consumado o ato, que ele foi crucificado, o céu, eu queria que você imaginasse comigo, se enegreceu sobre a terra de Israel. Diz a Bíblia, irmãos, que houve um grande terremoto naquele lugar. Tão grande foi até aquele terremoto, que diz a palavra do Senhor, que o véu do templo, muitos gostam de pregar sobre isso, se rasgou do alto a baixo. Quem conhece sobre esse véu, sabe o que era a função desse véu? Era separar o tabernáculo do Senhor, o santo dos santos. Ou seja, na tipologia estava dizendo, agora a humanidade tinha acesso direto ao Santíssimo Deus, para poder falar com Ele face a face. Mas foi preciso Jesus morrer. E agora Israel olha, e aqueles que seguiam Jesus, olhando a situação que agora estava vivendo Israel, o que eles pensavam? A nossa vida está acabada, porque não tiveram misericórdia do Filho de Deus, mataram o Filho de Deus. E eles começaram a pensar, o que vai ser agora da nossa vida? Para onde é que nós vamos, se o nosso Salvador não está mais aqui conosco? Aonde que nós vamos agora seguir? Quem que nós vamos seguir? Porque o nosso mestre já não se encontra mais conosco, as nossas manhãs já não tem mais alegria, e o meu coração agora está triste. O povo de Israel e a terra de Israel estava nessa situação. E diz a Bíblia, irmãos, que passaram-se 3 dias que Jesus tinha morrido. Eu fico imaginando qual era a conversa dos discípulos de Jesus. E eles falando para o outro, agora acabou, porque o nosso mestre foi embora. Agora acabou, não tem mais condições. E eles se entristecem tanto, irmãos, que esses 2 discípulos que moravam ao arraial chamado Emaús, diz alguns historiadores que distanciava de Jerusalém 11 quilômetros essa terra. E esses 2 homens começaram a caminhar por esta terra, por este caminho, e começaram a reclamar um para o outro e dizer, rapaz, o que é que vai ser da nossa vida agora para frente? O nosso mestre morreu, agora não há quem possa fazer milagre, não há quem possa agora nos dar alegria nesta manhã. E eles começaram a dizer um para o outro, a humanidade está perdida, porque eles mataram o Filho de Deus. O que vai ser da humanidade? Para onde nós vamos? O que vamos fazer? A Bíblia diz que eles estavam voltando para as vossas casas, no arraial de Emaús. Mas diz a palavra do Senhor que eles estavam caminhando, e que um viajante ouviu as conversas que eles estavam tendo um com o outro. E que esse viajante, ouvindo eles, começou a perguntar, rapaz, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão nessa situação? E o viajante ficou meio que sem resposta. E o viajante torna a perguntar, por que é que vocês estão tristes? E diz a Bíblia que um homem chamado Cleopas pergunta para o viajante, rapaz, tu não sabe o que está acontecendo dentro de Israel? E o viajante diz, eu não sei, me conta o que é que está acontecendo nessa terra. E Cleopas começa a contar para ele, rapaz, desceu sobre esta terra um homem que chamava Jesus. E quando ele desceu nessa terra, ele operou grandes milagres dentro desta terra. Mortos foram ressuscitados, cegos viram, coxos andaram, e o mais importante, foi ministrado o evangelho aos pobres. A nossa terra estava alegre e tão feliz. E o viajante pergunta, mas o que aconteceu? E ele falou, você não está sabendo, rapaz.
os príncipes desta terra crucificaram o nosso Jesus, e agora tudo está acabado. A Bíblia vai relatar, irmãos, uma conversa que o viajante teve com esses discípulos. E essa conversa, o viajante dizia para eles assim: rapaz, mas vocês não creram nas promessas que está escrito no livro da lei? Que ele ia morrer, mas que ele um dia ia ressuscitar, e dos mortos ele ia se levantar. E eles olhando para aquele homem falando, e falavam: rapaz, mas ele morreu. Agora a nossa vida está perdida. Agora nós não temos mais para onde correr. E o viajante dizia: rapaz, mas você não crê nas escrituras da Bíblia Sagrada, que diz que aquele que venceu tudo, ele vai vencer a morte também. Vocês não podem ficar desse jeito. Mas o que acontece, irmãos? Diz a Bíblia Sagrada que eles foram conversando e caminhando até chegar ao arraial de Emaús, até chegar à porta da casa daqueles discípulos. E eles falaram com o viajante, eles viram que o viajante ia seguir caminho. E eles olhando para aquilo, irmãos, eles olharam para o viajante e falaram para ele: rapaz, já está tarde, a luz já se foi, o dia já se foi, você vai seguir caminho, esse caminho no escuro é perigoso. Deixa nós te fazer um convite nesta noite. Não vai embora não, mas entra para dentro da nossa casa, vem ceiar conosco, e se o senhor quiser, pode pousar aqui conosco, amanhã só levanta a viagem. E diz a Bíblia que o viajante então entra para dentro daquela casa. E o que me chama a atenção, irmãos, que quando o viajante entra, ele assenta na mesa, pastor Wallace, e sentando na mesa, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, que o viajante pegou o pão e partiu, e dando graças ao Senhor por este pão, aí as escamas e a cegueira daqueles homens caíram por terra. E quando eles olharam, o viajante não estava mais lá. E eles olhando um para o outro e diz: rapaz do céu, quando esse homem falava, por acaso o nosso coração não ardia? Quando ele dizia aquelas palavras que nós estávamos no meio do caminho, que disse que o mestre ia ressuscitar, que disse que não era para nossa esperança ter fim não, mas era para a gente ter esperança, não ardia o nosso coração? E Cleopas às vezes olhando para o seu amigo falou: rapaz do céu, é ele não morreu, mas ele está vivo. Ele não morreu, mas ele está vivo. O mestre está vivo. E eles dizendo agora e olhando, o que é que nós vamos fazer? O nosso mestre está vivo, e eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui parado. E Cleopas às vezes vira para o seu amigo e fala: rapaz, mas para onde nós vamos? E o seu amigo diz para ele: nós chegamos de viagem agora, mas nós vamos nos levantar e vamos voltar para Jerusalém, porque nós temos que anunciar que ele está vivo, ele ainda vive. Meu Deus do céu, deixa eu dizer para você aqui nesta noite, às vezes tu adentrou aqui nestas portas nesta noite, dizendo que os teus sonhos estão mortos, que a tua esperança acabou, que não tem mais para onde tu correr. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para cada um que está aqui, que Ele ainda vive, e que os teus sonhos não morreram na presença dEle. Meu Deus, Tu és grande. E eles então, irmão, resolvem a voltar para Jerusalém. Andaram 11 quilômetros, olhando para a ponta dos pés e dizendo: está tudo acabado. Devagar, e pensando agora como que nós vamos fazer. Mas agora eu quero que você lembrar e fazer imaginar comigo nesta noite. Para ir foi tristeza, devagar, lentidão. E eu quero acreditar nesta noite, porque a Bíblia está dizendo para nós: aquele que crê será salvo. Então eu quero acreditar na palavra de Deus. Eu quero acreditar, irmãos, que eles voltaram correndo, que eles voltaram glorificando, e eles olhando um para o outro dizendo: rapaz, você viu o que eu vi? Ele falou: rapaz do céu, não tem base. Ele andou alguns quilômetros com a gente,
E a gente não percebeu, mas quando eu fui olhar para ele, ele partiu o pão. A hora que eu parti o pão, eu vi que era ele, que o mestre estava vivo. E o outro dizia: rapaz, comigo foi da mesma forma. A hora que ele partiu o pão, os meus olhos abriram e eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Araxoriabacaia, Deus poderoso. E essa conversa que um discípulo tem com o outro, presbítero Gilberto, e eles voltando para o caminho, eu parei para pensar estes dias, nesta mensagem. Às vezes nós pensamos, e olhamos para a nossa própria vida, e nós pensamos na nossa situação: poxa, a minha vida, a tristeza demora demais a passar. Eu fico aqui 10 dias triste, quando a alegria chega, ela passa correndo e rápido, e às vezes não dá nem tempo de aproveitar. Deixa eu dizer para você, porque a tendência humana é que quando a tristeza chega, nós entramos dentro do quarto, a gente tranca a porta, não quer conversa, não quer atender o celular, não quer falar com ninguém, mas quando vem a alegria, você fala com todo mundo, você pula, você rodopia, você ora a Deus, você glorifica a Deus, exalta o nome de Deus, e a hora que você vai ver, o tempo já passou. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim: vai depender de conforme você conduz a tua vida. Se tu correr no meio da tristeza, ela vai passar rápido. A hora que a alegria chegar, vai com calma, vai devagar. Aproveita esse momento, aproveita esta hora na sua vida, porque Deus separou há momentos para nós que nós vamos viver tristeza, mas a Bíblia está dizendo que a tristeza e o choro duram a noite inteira, mas quando vier amanhã, a alegria vai voltar a reinar dentro de nós. Quando virá o dia, abrir a janela e olhar para aquele sol, o sol vai estar lindo para nós. Saiba aproveitar a alegria, os momentos bons da vida, os momentos com a família, os momentos com os amigos. Mas vamos voltar aqui para a palavra. E os dois voltam, irmãos. E sabe o que eles traziam no seu coração? Eles traziam dentro do seu coração, irmãos, a resposta de Deus. Porque decorrendo alguns versículos nesta passagem, o que está dizendo? Que enquanto esses discípulos estavam indo embora, Maria foi até o túmulo. E entrando nesse túmulo, viu o anjo assentado e viu que Jesus não estava mais lá. E ela já tinha trago a notícia para os discípulos, mas eles ainda estavam desanimados. Diz que um tal Simão viu Jesus passar e falou: eu vi ele. Mas os discípulos não acreditavam. Mas mesmo assim eles estavam reunidos dentro da casa, congregando, orando, fortificando o teu espírito e buscando a presença de Deus. Quando aqueles dois homens chegaram, eu fico imaginando a porta se abrindo, escancarando de uma forma brusca e violenta, e eles dizendo: rapaz do céu, vocês não sabem o que aconteceu. O que aconteceu? Nós vimos o mestre. Deixa eu dizer para você, é verdade, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não morreu, mas ele vive. E os discípulos se animam, eles se animam e se encorajam, e eles fazem aquela pergunta que todo mundo faria: mas aonde está o mestre? E os discípulos dizem: aonde ele está? Eu não posso dizer, mas o que eu posso dizer é que ele passou lá em casa. Ele passou na minha casa, ele esteve comigo. E quando ele passou na minha casa, ele sentou na minha mesa, ele partiu o pão, e nós vimos a glória de Deus sobre a vida dele. Eu imagino seus corações pulando e saltando e dizendo: é verdade, ele não morreu, ele está vivo, ele está vivo. E deixa eu dizer para você nesta noite, irmãos, ele se encontra no nosso meio nesta noite, prontos a nos abençoar, prontos a estar, irmãos, tocando o coração de quem quiser recebê-lo. Agora vem a revelação que Deus me deu sobre esta palavra. Eu estava orando e clamando a Deus, falei: Senhor, mas que coisa, por que esses discípulos estavam indo embora? E eu pensando sobre isso, eles viraram as costas, pastor Wallace, Jefferson,
para Jerusalém. E o Senhor falou comigo, eles estavam desistindo do seu ministério e do seu chamado. Eles viraram as costas para Jerusalém e voltaram para sua casa. Mestre, mas o que eles iam fazer em casa? Eles iam dar continuidade na sua vida secular. Eles abandonaram o ministério. Mas tem o seguinte, eu fui atrás deles, eu alcancei a vida deles. Da forma que eles foram tristes, eles não mais voltaram, mas eles voltaram felizes na presença de Deus no coração, glorificando e exaltando o nome de Deus. E nessa noite o Senhor tem falado comigo. Há muitos que adentraram estas portas, que disseram para Deus, hoje vai ser meu último culto. Eu não aguento mais esse negócio de cuidar de criança. Eu não aguento mais pregar. Eu não aguento mais estar nesse grupo de louvor todo dia a mesma coisa. Eu estou desistindo. Eu estou abrindo mão do meu chamado. Eu estou abrindo mão de tudo que Deus tem na minha vida. Muitos adentraram, o Senhor está me dizendo aqui, nesta noite, com isso dentro do coração. Mas o Senhor mandou dizer para um povo aqui, separado e escolhido por Ele. O Senhor mandou dizer para assim, quem te escolheu foi Ele. E Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão do teu chamado. Ele não abre mão daquilo que Ele tem para você. Quem disse para você que é só desistir, virar as costas para Deus? Quem disse para você, irmãos, depois de tudo que Deus fez para nós, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus nos encontrou num charco de lodo, imundos, e nos colocou de pé, e nos fez nova criatura na tua presença. E no meio da caminhada eu quero abandonar tudo. Eu quero voltar para minha casa e seguir o meu caminho. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, o teu chamado, quem deu para você foi Ele. É Ele que está dizendo nesta noite, quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou para a boa obra dele foi Ele. Quem te chamou para a boa e agradável obra de Deus foi Ele nesta noite. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim que vai ter encontro com um crente aqui nesse lugar. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Vai glorificando, vai exaltando o nome de Deus, vai bendizendo a Deus nesta noite. O Senhor está te chamando. O Senhor está dizendo para você, volta a cantar, volta a dar lugar a Deus, volta, irmãos, bendizer o nome de Deus, volta a fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, porque a obra, irmãos, é dEle, o povo é dEle, a unção é dEle, então nós temos que servir a este Deus. O que eu acho mais lindo desta passagem, irmãos, é que os dois discípulos estavam conversando com aquele viajante. Mas eu fico imaginando que eles, dentro do coração, eles sentindo algo especial por aquele homem, por aquele viajante. E eles disseram para ele, não vai embora não. Fica conosco, entra na nossa casa. Por favor, vem ceiar conosco nesta noite. Se você quiser, a minha casa é sua. Fica à vontade. Se quiser pousar, pode passar a noite inteira. Deixa eu dizer para você aqui, te dar um conselho. Chama Jesus para entrar na tua casa nesta noite. Chama Ele nesta noite para entrar dentro do seu coração. Chama Jesus nessa noite para ceiar contigo. E fala para ele, mestre, esta casa que habita o Espírito Santo é a tua casa. Fica à vontade nesta noite para fazer conforme o Senhor quer. Fala com Deus aí nesta noite. Entra na minha casa. Fica à vontade. Jesus não te abandonou. O tema desse culto é esforça-te. Ou seja,
Aleluia. Como é que é o nome do propósito? Esqueci. Propósito do culto, esqueci. Fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Deixa eu dizer para você. Às vezes tu está igual aqueles 2 discípulos no meio do caminho, desanimado, voltando para casa. Mas o Senhor falou para mim assim, ó: nesta noite eu estou te dando força para você continuar a caminhada. Nessa noite Deus vai fortalecer crente. Ei, joelhos trementes, ei, perna bamba, nessa noite Deus vai te fortalecer para continuar a caminhada. Porque Deus está dizendo para mim, não é hora de nós pararmos, mas é hora da gente continuar. Ainda tem uma longa caminhada pela frente. Ainda há muita coisa para Deus fazer nas nossas vidas. Há muita alma que Deus vai colocar na tua mão para tu ganhar ainda, para o reino e para a glória de Deus. Vamos adorar a Deus. Enquanto nós estamos adorando a Deus, eu queria chamar você até aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família. Vem até aqui à frente, vamos adorar a Deus. E nós vamos estar orando pelos amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós entramos, Deus, diante da tua presença. Ah, meu Pai, não tem palavras para te agradecer pelo que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Pai, eu como homem falho, fraco, pecador, estou diante da tua presença. E está, Deus, aqui a tua igreja, a tua amada, a tua noiva, Deus, a qual o Senhor irá voltar e buscar, Deus, naquele grande dia. Eu venho te pedir, meu Deus, nesta noite, vai tomando, Deus, os teus filhos, as tuas filhas. Pai, tem pessoas que estão aqui joelhadas, Deus, diante do teu altar. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. E eu venho clamar a Deus, ao Senhor, nesta noite. Alcança, Deus, os corações tristes. Tira, Pai, a angústia. Tira, meu Deus, depressão, tristeza. Porque o Senhor, Pai, é o homem todo-poderoso que conhece, Pai, a alma do homem. A tua palavra, Pai, faz divisão entre a medula. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, se for possível, cura. Se for possível, meu Deus, nesta noite, liberta. Se for possível, meu Deus, nessa noite, transforma vidas, Pai, diante do teu altar. E faça, Pai, o teu povo forte diante da tua presença. Toma, Pai, os presbíteros, pastores, diáconos desta igreja, evangelistas. Toma, Pai, toda a liderança desta igreja nas tuas mãos, para continuar a boa e agradável obra do Senhor, a qual o Senhor confiou, Deus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cerca, Pai, esta igreja com as tuas mãos. A tua palavra diz assim, Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis eu abraçar vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas Jerusalém não quis. Eu te peço, Deus, nesta noite, nos protege como a galinha protege os pintinhos. Eu posso ver pelos olhos espirituais as asas de Deus, guardando as nossas vidas, guardando a nossa casa, guardando a nossa família e nos livrando do laço do passarinheiro. Eu te peço, meu Deus, nos protege e nos dai força para poder continuar esta caminhada, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe os amados irmãos. Quando for orar, lembra do irmão Rodrigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado de coração, pastor Wallace. Fecha seus olhos só por um minuto. Eu sei que Deus não trouxe essa palavra aqui à toa. Eu vou fazer 2 orações só. Só para você que nunca aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ou você que está na igreja, mas sente que está um pouquinho longe do Mestre. Não vou te chamar à frente, não vou te expor. Pedir até o pessoal para ficar com os olhos fechados.
Você só vai levantar a mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que, como esses discípulos, estavam pensando em voltar atrás, pensar em sair? Já tem um irmão ali com as mãos levantadas, tem outro aqui. Isso não é vergonha não, meu irmão. Isso não é vergonha não. Quem de nós aqui que, como discípulo, nunca pensou em voltar atrás? É nessas horas que Jesus aparece. É nessas horas que esse viajante vem até nós. Estou vendo gente chorando, tem gente levantando as mãos. Esse apelo aqui eu não insisto. Porque para que eu vou insistir? Isso é você e Deus. Você que levantou a mão, põe a mão no seu coração agora. Deixa eu orar por você. Senhor, a tua palavra foi ministrada aqui hoje. A tua palavra é a verdade. Tem hora que parece que o Senhor está morto nas nossas vidas. A gente não vê o Senhor agindo e pensamos em parar. Mas aí a tua palavra nos renova, nos fortalece. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos desampara. Essas pessoas que levantaram as mãos agora, Pai, que o Senhor venha fazer morada no coração delas. Perdoa os pecados. Que o diabo não venha achar motivo para acusá-los. E que eles aqui, neste momento, venham fazer um concerto contigo. Em nome de Jesus. Amém. E aplaudo o nome do Senhor. Edson está aqui na cidade, é da Bahia, não é isso? Da Bahia. Está pastoreando ali no bairro Boa Esperança. Põe a mão no coração, vamos orar. Obrigado por ter vindo, pastor. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, que a mão poderosa que trouxe o teu povo até aqui, Senhor, que leve o teu povo de volta para a tua casa, livrando, protegendo, abençoando, Senhor. Meu Deus amado, que as bênçãos do Senhor já alcançaram os teus filhos, ó Deus amado. Fica com eles de uma forma especial. Só podemos te agradecer nesta noite por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e vai fazer ainda. Obrigada, Senhora. Despeça o teu povo, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.